Oi pessoal, tudo bem? Nós vamos fazer hoje a revisão das obras literárias solicitadas no vestibular da Unicentro. Canal Trolendo apresenta especial Dicas de Obras Literárias do Vestibular Unicentro. Nós vamos começar pela obra de Machado de Assis, Várias Histórias. O Machado de Assis ele se fixa muito na introspecção psicológica dos seus personagens. Então a ação é menos interessante do que a reflexão dos seus personagens. Eu selecionei alguns contos que são os mais importantes da série, para que vocês fixem esses personagens e o perfil de cada um deles. Então, um dos contos mais famosos dessa série é A Cartomante. Em A Cartomante nós vamos ter o famoso triângulo amoroso entre Vilela, Rita e Camilo. Então, nesse triângulo, a Rita é a personagem, né, que tem todas as características da mulher machadiana. Ela é muito sagaz, muito inteligente e manipula esse marido. Ela começa a receber cartas anônimas dizendo que o marido sabe que ela se encontra com Camilo. E o Camilo fica ficando com medo e a Rita resolve ir a uma cartomante. A cartomante diz que ele nunca descobriria e o Camilo um dia recebe um bilhete dizendo o seguinte: vem já à nossa casa. E esse bilhete, assinado por Vilela, acontece um incidente no momento em que ele se desloca para a casa do Vilela e ele se depara bem em frente à casa da cartomante. E ele resolve descer e a cartomante diz: não vai acontecer nada, o marido dela não sabe do que há entre vocês. Ele chega até a casa de Rita, o portão está entreaberto, ele abre a porta da sala e vê o corpo de Rita jogado no chão, todo ensanguentado. E no momento em que ele olha para essa cena, o Vilela descarrega tiros em Camilo. Então nós temos aí a questão da temática adultério e de um final imprevisível, porque nós pensávamos que nada de ruim iria acontecer. Mas vale a pena, vestibulando, lembrar que na abertura desse conto nós temos uma citação, uma epígrafe de Shakespeare. E Shakespeare ele é o mestre nas tragédias, então o próprio Machado já anuncia essa tragédia. Outro conto que vale a pena a gente revisar é O Enfermeiro. O Enfermeiro é a história do Procópio, que é enfermeiro do Felisberto, que é um velho doente, e que um dia o Felisberto provoca muito o Procópio, ele fica muito bravo e o Procópio acaba esganando o Felisberto e acaba morrendo. E passado alguns dias da morte do Felisberto, o Procópio descobre que há um testamento no nome dele, então ele era herdeiro total dos bens de Felisberto. Nos primeiros momentos ele fica receoso: puxa, mas eu matei o cara e agora vou desfrutar de toda essa fortuna. Então nós vamos ter, ele começa a aceitar a ideia de receber a fortuna. E isso é contado quando o Procópio já está velho. Então é um conto de memória. Há um flashback, ele retoma essa passagem na vida dele e no final da vida ele já não tem mais certeza se realmente ele matou o Procópio. Daí nós temos um conto chamado Conto de Escola, que nós vamos ter a presença de um professor totalmente autoritário e que tem um menino muito inteligente, mas bastante preguiçoso, que é o Pilar. Então o Pilar gazeava muito a aula e o Raimundo, filho do professor Policarpo, fala o seguinte: olha, Pilar, se você me ajudar eu pago, te dou uma moedinha em troco de você fazer a minha lição. O Pilar faz a lição do Raimundo e o Curvelo, que era amigo, entre aspas, dos dois, vê que o Pilar vendeu seu conhecimento. Vai lá e conta para o professor Policarpo, que era extremamente autoritário, e no outro dia o Pilar apanha, leva bolachadas, com bolo na mão, né, apanha na mão ele e o Raimundo. O Raimundo fica muito traumatizado e o Pilar no outro dia resolve seguir a banda, que era muito mais atrativo do que a própria escola. A primeira lição então que o Pilar tem da escola é a lição de delação. Nós temos aí o conto Causa Secreta, que nós vamos ter um personagem também, aí o Fortunato, um sádico, né, e que se casa com Maria Luísa. E ele tem um amigo, que é o Garcia, que vai
começar a frequentar a casa do Fortunato e se apaixona por Maria Luísa. E o Fortunato descobre. E a Maria Luísa vai ficando com crises, né, de histeria, de nervoso, porque o Fortunato tem uma prática muito cruel. Ele faz dissecações de animais vivos. Então ele pega um rato, começa a cortar o rato e vai queimando as pontinhas do rato numa vela. E ela vai ficando atormentada por causa disso e acaba tendo um colapso e acaba morrendo. E ele, no dia do enterro, ou no velório da Maria Luísa, o Fortunato fica de longe, observando e tendo prazer em ver o Garcia sofrer. Então nós temos uma grande crítica de Machado de Assis às correntes científicas da época. E aí nós vamos ter o conto Uns Braços. O personagem principal é um menino, o Inácio, que tem 15 anos, que vai morar na casa do seu patrão, chamado Borges, que era casado com Dona Severina. E daí a Dona Severina descobre que o rapazinho tem uma atração por ela e começa a se mostrar, principalmente os braços, daí o título. E esse rapazinho fica excitado com essa mulher, a primeira grande paixão dele. Um dia o Inácio está adormecido na rede e a Dona Severina resolve abrir a porta e olha aquele corpo jovem, aquela pele boa, e vai lá e dá um beijo em Inácio. E o Inácio meio que acorda, mas a porta está entreaberta. Então ele vai ficar na ilusão. Será que foi um sonho ou realidade? E no outro dia ele é convidado por Borges para voltar para a casa dos pais. Na sequência, nós vamos trabalhar agora com um romance do Domingos Olímpio, que trabalha a questão da mulher oprimida. A Luzia homem, então, ela precisa se travestir de homem, ela não queria ser homem. Ela vai usar roupas de homem para conseguir um emprego, porque ela tinha uma força descomunal. E nesse emprego, que era a construção de uma delegacia, de uma penitenciária, ela conhece um soldado, Crapiúna, que se apaixona por ela. E ela não sente nada pelo Crapiúna. Ela sente uma quedinha por um amigo chamado Alexandre. E o Crapiúna começa a sediá-la. E porque quer tomá-la à força. E ela conta para o Alexandre. E o Alexandre diz, então vamos fugir. Só que o Crapiúna, antes disso, inventa um roubo. Ele mesmo faz esse roubo, enterra o dinheiro e culpa o Alexandre. Só que a vizinha vê, né, e delata o Crapiúna e ele vai preso. E ele faz uma promessa: quando eu sair da prisão, eu vou me vingar. E é o que acontece. O Alexandre vai fugir com Luzia e ele descobre o Crapiúna. Na metade do caminho, a Luzia é assediada por esse soldado, é violentada e morre com uma facada. Então é uma obra bem naturalista, bastante violenta, e eu aposto nessa obra porque ela trabalha muito essa opressão, essa violência de gênero contra a mulher. Agora nós vamos falar um pouquinho e dar dicas sobre Clarice Lispector. Clarice Lispector, na obra Laços de Família, ela vai trabalhar toda a relação entre a família, sobre os conflitos que existem na relação marido-mulher, na relação pais e filhos. E tem um conto que se chama Devaneio e Embriaguez de uma Rapariga. A mulher então vai a um jantar com o marido e o marido aparece no restaurante uma loira muito bonita que chama a atenção dos dois homens que estão na mesa, inclusive o marido dela. E ela fica muito chateada com isso e começa a se embebedar. Ela começa a se embebedar e fala coisas que não deve. Só que a partir desse momento, né, que ela começa a se liberar dessas coisas que ela gostaria de falar e não consegue, ela sente-se assim aliviada. Daí ela chega à conclusão, né, que ela é mais feliz que a loira, porque a loira, pelo corpo que ela tem, jamais poderia ser mãe, e ela já era mãe. Então ela faz um contrabalanço, né? Ou seja, ela é bonita, mas não é mãe, e eu não sou tão bonita assim, mas tenho um marido e tenho uma filha. Na sequência, o conto mais famoso, sem dúvida nenhuma, da coletânea Laços de Família é a história da Dona Anita.
A dona Anita vai completar 89 anos e a filha dela, Zilda, vai fazer uma festa e convida todos os parentes. E esses parentes chegam ao aniversário todos fingindo que estão muito contentes e sorridentes com o aniversário da dona Anita, mas todo mundo só esperava uma coisa, que a dona Anita morresse. Então nessa festa as noras vão contra a vontade, os filhos vão contra a vontade e a dona Anita só investigando, só observando. De repente ela cospe no chão, né? Todo mundo cantando parabéns, ela começa a cuspir no chão, ela bebe uma taça de vinho e derruba, e aí a família toda se decompõe. Ou seja, esse feliz aniversário é irônico, porque na verdade vai representar uma felicidade que a dona Anita não sentia, porque a família só tinha interesse nos bens materiais. No conto Amor, que é muito simbólico, nós vamos ter uma personagem mulher muito persistente na obra da Clarice Lispector, que está rodeada pela rotina e pelo tédio. E ela resolve fazer as compras que faltavam em casa, e ela pega o bonde, e do bonde ela fica observando um cego mascando chiclete. E ela já havia feito essas compras, ela estava retornando com uma redinha de ovos. E ela está com essa rede de ovos, observando o cego da janelinha do bonde, e ela fica... Olha, lembre-se que Clarice também trabalha com a introspecção psicológica. Ela mergulha na consciência e fica fazendo a seguinte constatação: puxa, o cego é feliz e eu não sou. O que falta na minha vida? E quando ela vai fazendo essas reflexões, ela amassa os ovos. E aquilo fica uma gosma no corpo da Ana. Alguém bate nela, ela se olha, está toda suja, então ela resolve parar num lugar ali, ela se limpa, mas ela vai ao Jardim Botânico. E lá no Jardim Botânico ela começa a refletir sobre sua própria vida. Ela fica fazendo constatações. Puxa, eu nunca parei para observar como é bonita a árvore que tem aqui no Jardim Botânico. Puxa, como as flores fazem sentido. E ela volta para casa. E nesse exame de consciência que a Ana faz, nesse passeio, começando na reflexão com o cego e terminando nas constatações do Jardim Botânico, a Ana volta para sua rotina. Ela faz as mesmas coisas que ela estava acostumada. Daí você vai me perguntar, vestibulando, mas aí, que conto é esse? Ela não se liberta dessa opressão que ela sofria na família? Não, mas tem um detalhe muito importante: ela toma consciência de que era oprimida. Na sequência, nós vamos trabalhar agora com Contos de Montanha. Contos de Montanha é uma coletânea escrita pelo português Miguel Torga, e como o próprio nome diz, ele vai trabalhar a questão das montanhas, da região de Trás-os-Montes em Portugal, e aí é como se essa montanha ficasse suspenso em meio à modernização de Portugal. Porque parece que Portugal é um e a região da montanha é outra. Então esse autor, o Miguel Torga, ele vai escrever sobre os costumes desse homem da montanha, que tem muito ligado à terra. É um homem que vive para a terra, muito ligado à família, faz de tudo em prol da família e muito ligado à religião. Então tudo que foge à tradição, família, propriedade e igreja vai ser um infortúnio na vida dos que são retratados pelo Miguel Torga. Vale a pena, vestibulando, você prestar atenção no conto Maria Leonça, que vai trabalhar a ausência do marido durante vários anos. Ela é abandonada pelo marido, porque o marido sai da vila em busca de trabalho, e daí mais tarde o filho, que ela amava tanto, que criou com tanto carinho, sai e volta morto. Então ali nós temos o retrato da mulher sofrida por vários motivos: pela pobreza, pela perda do marido e pela perda do filho. Ela só não perde uma coisa, que é a dignidade, e ela vai ser reconhecida por essa dignidade. A Unicentro também solicita a leitura de uma peça de teatro, ou seja, um texto dramático chamado Pagador de Promessas, escrita por Dias Gomes. No Pagador de Promessas, o personagem principal se chama Zé do Burro, que tem uma esposa que se chama Rosa, e ele faz uma promessa. Se o burro dele melhorasse, ele pagaria a promessa de levar uma cruz
nas costas até a igreja em Salvador. E lá ele levaria ao altar para pagar essa promessa. Então quando ele chega, já é de madrugada, numa praça central em Salvador, ele logo de manhãzinha começa a encher de gente curiosa. E o padre vai até ele. O que o leva a fazer essa promessa? Daí ele conta, olha, eu fiz uma promessa para Santa Bárbara, que se o Frederico, que era o burro, melhorasse, eu pagaria essa promessa. Mas também eu me lembro, padre, que eu fiz uma promessa para Yansan. Quando ele fala isso, o padre cai de costas. Como? Você está misturando o candomblé com a religião católica? Aqui você não entra. Pode voltar. E ele diz, não, eu vou ficar aqui, enquanto eu não pagar a minha promessa, eu não volto. E aí vai ser criado um circo. Pessoal, a polícia aparece, os jornalistas, essa imprensa sensacionalista aparece, os capoeiras que vão proteger o Zé do Burro, vão ficar do lado do Zé do Burro, até que o bispo aparece lá e diz o seguinte, ó Zé, a gente chegou à conclusão de que você está perdoado da promessa. Pode voltar para sua casa, Deus não vai ficar, não, eu não volto enquanto eu não levar a cruz. E daí resolvem chamar a polícia, né? O Zé do Burro ameaça a entrar na igreja e a polícia acaba atirando contra o Zé e o Zé morre na praça. Os capoeiras pegam o corpo do Zé, colocam sobre a cruz e levam até o altar para pagar a promessa. Nós temos aqui um livro agora que é de uma crítica social contundente, que fala sobre a vida sofrida de uma mulher que morava na favela. E ela que nos conta essa história. É o relato de Carolina de Jesus na obra Quarto de Despejo. Em Quarto de Despejo, a Carolina de Jesus, uma catadora de recicláveis, naquela época se falava catadora de papéis, ela vai sobreviver diante dessa profissão e ela recolhia no lixo cadernos. E nesses cadernos ela começa a escrever um diário. E nesse diário nós temos uma marca do que se chama escrita do eu. Ela vai falar sobre si. Sobre o quê? Sobre a miséria na favela e sobre a opressão da classe marginalizada. É um livro atualíssimo, embora seja escrito em 1960. Prestem atenção, no nosso canal tem a crítica e as dicas mais apuradas sobre o livro da Carolina de Jesus. E aí, outra mulher que vale a pena nós olharmos com carinho para a obra dela, principalmente porque ela foi indicada para a Academia Brasileira de Letras, que é a Conceição Evaristo com o romance Ponciá Vicêncio. Nós temos aí a história de Ponciá Vicêncio contando toda a ancestralidade dessa personagem. Ela vai contar que até o sobrenome não pertence a ela, porque era o sobrenome da família das terras que o pai trabalhava. Então nós temos a trajetória da Ponciá, que é a personagem principal, desde a infância até a idade adulta. E aí tem um fenômeno que é uma palavrinha muito utilizada numa literatura étnica que se chama diáspora. A diáspora é quando uma personagem não se sente num território, ela se sente totalmente sem território. Mas a Ponciá não vivia no Brasil? Vivia, só que ela migra do interior para a favela. E ali na favela ela sente que está sem território. Então nós temos uma questão de diáspora muito forte na obra de Ponciá Vicêncio. E não podemos de assinalar, pessoal, que é uma obra de resistência. A força da mulher negra diante de todas as adversidades que encontra-se na sociedade atual. E aí nós temos um clássico, um romance pós-modernista, escrito por Milton Ratum, que é o Relato de um Certo Oriente. Um livro de memória e que nos apresenta uma particularidade, e é aí, vestibulando, que você tem que prestar atenção. Nós vamos ter aí 3 narradores, uma obra que nos apresenta 3 narradores. O primeiro narrador é a mulher sem memória, que ela chega e começa a nos contar a história de Emily, mas não sabe muito, ela não tem muita precisão, então para isso ela faz uso do relato. Ela grava todos os depoimentos para chegar a
descobrir-se, a entender o porquê que ela foi adotada por Emily. Então ela escreve cartas para o irmão e grava tudo num gravador. Então eu tenho um relato dessa narradora. Num segundo momento eu vou ter o filho da Emily, que é o Hakim, que vai ser o personagem investigador, o narrador investigador. Ele vai atrás de pistas para descobrir quem é essa mãe. E por fim eu tenho o terceiro narrador, que é o alemão Donner, que vai reconstituir a história da Emily por meio das fotografias. Então nós vamos ter a história da Emily recontada por meio do ponto de vista desses três narradores. O interessante é que tanto o primeiro narrador quanto o segundo narrador, na verdade, eles se descobrem a si mesmos e não a quem eles buscam. E aí nós temos Helena Collodi com a coletânea de poesias Viagem no Espelho, e que a principal temática é a questão de voltar no tempo. Ela vai falar sobre o amor, sobre a morte, sobre o envelhecimento, em textos de 1941 a 1986. Por que é uma viagem no espelho? Ela vai começar com textos de 1986 para tentar encontrar-se e volta lá em 1941. Lembrando que são textos curtos e muitos haikais, que é aquela técnica japonesa de 5, 7, 5 versos. Versos muito curtos que estão ligados geralmente à natureza. E por fim, a obra do Paulo Leminski, que vai retratar toda a poesia do cachorro louco dos Pinheirais, né? Os haikais, a poesia concreta de Leminski, que vai tratar sobre o tema amor, morte, sofrimento e principalmente detalhes do cotidiano que são escritos também, assim como Helena Collodi, eles eram muito amigos por meio dos haikais. Então o Paulo Leminski, com sua poesia concreta, ele se autodenomina ou samurai, dos Pinheirais ou cachorro louco de Curitiba. Espero que com essas dicas vocês façam uma excelente prova, mas quero deixar bem claro, o que eu faço aqui não suprime a leitura das obras, e as dicas mais aprofundadas estão nos nossos canais com todas as obras sendo contadas uma a uma. Uma boa sorte, uma boa prova, e espero encontrar vocês o ano que vem como bichos.